707.877,20. Mas aqui, ó, dois artigos segundo. O artigo 2º do projeto de lei número 27/2019 passa a ter a seguinte redação para a adequabilidade à técnica legislativa. Emenda modificativa. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no mesmo valor da despesa em R$ 20.707.877,20. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Wilson Furno, presidente. Lothar Holtz, reitor. Marlon Prado Centeno, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 27/2019. Poder Executivo. O presente projeto de lei estima a receita e fixa as despesas do município de Rio do Sul para o exercício financeiro de 2020. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2019. Vacilo dos Santos, presidente. Arlete Hatvi, relatora. Gilson Belen Baifus, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão, em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. Coloco agora em discussão e votação a emenda. Em discussão, em votação, a emenda dos pareceres foi aprovada por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados com a emenda, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo: inciso 1, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidade de administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 3. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Isso aqui não, né? Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 1º. Artigo 2º. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada no valor da despesa em R$ 20.707.877,20. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 2º. Artigo 3º. Artigo 3º. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado na forma da legislação vigente, de acordo com o seguinte desdobramento. Especificação: 1. Receitas correntes, recursos vinculados, R$ 13.410.951,20. Recursos vinculados, R$ 8.887.300,80. Total, R$ 22.298.252. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Recursos livres, R$ 712.536. Recursos vinculados, R$ 475.024. Total, R$ 1.187.560. Receita de contribuições, R$ 80.000. Recursos vinculados,
0,00, total R$80.000. Receita patrimonial, R$52.047. Recursos vinculados, R$34.698. Total, R$86.745. Receita de serviços, recursos livres, R$217.566. Recursos vinculados, R$145.044. Total, R$362.610. Transferências correntes, R$12.209.344,20. Recursos livres. Recursos vinculados, R$8.139.562,80. Total, R$20.344.907. Outras receitas correntes. Recursos livres, R$139.458. Recursos vinculados, R$92.972. Total, R$232.430. 2. Receitas de capital. Recursos livres, 0,00. Recursos vinculados, R$1.290.933,20. Total, R$1.290.933,20. Transferências de capital. Recursos livres, 0,00. Recursos vinculados, R$1.286.433,20. Totalizando R$1.286.433,20. Outras receitas. Recursos livres, 0,00. Recursos vinculados, R$4.500. Total, R$4.500. 9. Dedução da receita. Recursos livres, R$1.728.784,80. Recursos vinculados, R$1.152.523,20, totalizando R$2.881.308. Total. Recursos livres, R$11.682.166,40. Recursos vinculados, R$9.025.710,80. Total, R$20.707.877,20. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 3º, artigo 4º. Artigo 4º. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária é fixada em R$20.707.877,20, sendo, inciso 1, orçamento fiscal em R$19.795.710,02. 2. No orçamento da Seguridade Social em R$912.167. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 4º, artigo 5º. Artigo 5º. A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento. Grupo de despesa 3. Despesas correntes. Recursos livres, R$5.555.355. Recursos... Deixa eu repetir. 3. Despesas correntes. Recursos livres, R$7.555.355. Recursos vinculados, R$10.733.998. Total,
R$18.289.353. 3.1 Pessoal em cargos sociais. Recursos livres, R$3.941.920. Recursos vinculados, R$6.414.614. Total, R$10.356.534. 3.2 Juros em cargos da dívida, 0,0 recursos livres. Recursos vinculados em branco, total 0,00. 3.3 Outras despesas correntes, recursos vinculados, R$3.613.435. Recursos vinculados, R$4.319.384. Total, R$7.932.819. 4. Despesas de capital. Recursos livres, R$788.156. Recursos vinculados, R$1.330.368,20. Total, R$2.118.524. Desculpe. Total, então, é de R$2.118.524,20. 4.1 Investimentos. Recursos livres, R$788.156. Recursos vinculados, R$1.330.368,20. Totalizando R$2.118.524,20. Isso repete. 4.2 Inversões financeiras. Recursos livres, 0,00. Recursos vinculados, 0,00. Total, 0,00. 4.3 Amortização da dívida. Recursos livres, 0,00. Recursos vinculados, 0,00. Total, 0,00. 4.3 A amortização da dívida. Operação intraorçamentárias. Recursos livres, 0,00. Recursos vinculados, 0,00. Total, 0,00. 9.9 Reserva de contingência, R$300.000. Recursos livres, recursos vinculados, 0,00. Total, R$300.000. Total, R$8.643.511 recursos vinculados e, recursos livres, R$8.643.511 e recursos vinculados, R$12.064.366,20. Total, R$20.707.877,20. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 5º, artigo 6º. Artigo 6º. Integram esta lei nos termos do artigo 6 da Lei Municipal número 1365/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das receitas e despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade o artigo 6º, artigo 7º. Artigo 7º. Autorizados. Inciso 1. Artigo 7º. Ficam autorizados. Inciso 1. Ao Poder Executivo, mediante decreto, a abertura de créditos suplementares até o limite de 25% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra
orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de alínea A, anulação parcial ou total de suas dotações, B, incorporação de superávit e ou saldo financeiro disponível do exercício anterior efetivamente apurados em balanço, C, excesso de arrecadação. Inciso 2. Ao Poder Legislativo, mediante resolução da mesa diretora da Câmara, abertura de créditos suplementares até o limite de 25% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações extra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados como recursos a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo. Parágrafo 1º. As autorizações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput abrange também as suplementações de programações que forem incluídas na lei orçamentária através de créditos especiais. Parágrafo 2º. Para fins da alínea B do inciso 1 do caput, também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior. Superávit. Os recursos que forem gerados a partir do cancelamento dos restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 7º, artigo 8º. Artigo 8º. Além dos créditos suplementares autorizados no inciso do artigo no inciso 1 do artigo 7º, fica ao Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinado a entender. Inciso 1. Insuficiência de dotações do grupo de natureza da despesa 1. Pessoal em cargos sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo. 2. Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida. 3. Dívida financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, a alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 8º, artigo 9º. Artigo 9º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 9º, artigo 10. Artigo 10. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 10, artigo 11. Artigo 11. O prefeito municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para a utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 11, artigo 12. Artigo 12. Ficam automaticamente atualizados com base nos valores desta lei o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, previstos no demonstrativo referidos no inciso 1 do artigo 2º da Lei Municipal número 1365/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo. Parágrafo único. Para efeito de avaliação do cumprimento dessas metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, as receitas
e despesas realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 12. Artigo 13. Artigo 13. O Poder Executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, entre parênteses STN, ou pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE-RS, entre parênteses. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 13. Artigo 14. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, em votação, aprovado por unanimidade o artigo 14. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 27 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Turuçu para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado por unanimidade com emenda. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Nada mais havendo a tratar. Tu quer? Senhora Presidente, colegas vereadores, colega vereadora, a prefeita Selmira e aos demais que nos assistem, um bom dia. Eu quero usar do meu espaço, do meu último espaço deste ano, para fazer um agradecimento. Já fiz por vários meios, através de mídias sociais, jornal impresso, jornal eletrônico, mas queria agradecer pessoalmente à prefeita Selmira mais uma vez pela parceria para a instalação do balanço. Eu acho que é muito importante, porque sem o apoio do Executivo nada disso seria possível, né? Agradecer às pessoas que abraçaram este projeto, que primeiramente foi negado em uma instituição financeira, mas alguns empresários então me chamaram, resolveram comprar o balanço. Para quem não sabe, desculpa, eu estou falando de um balanço acessível para cadeirantes, que está instalado na Praça Leopoldo Dumer, próximo à Escola Urbano Garcia. Dizer mais uma vez muito obrigado, tá? Que a gente possa construir muitas ações iguais a essa em 2020, né? Eu acho que esse tipo de ação, de parceria, tanto é que quando a gente sentou, foi uma conversa bem amigável, a gente acaba esquecendo política, politicagem e principalmente partido político, porque quem tem a ganhar são os nossos moradores, a nossa comunidade, né? Então, mais uma vez, queria agradecer, né? E dizer que também agora a gente tem a Lei 1.364, né? Que dispõe sobre a instalação em espaços de uso público de brinquedos adaptados e equipamentos, especialmente desenvolvidos para lazer e recreação de